Diletos amigos, saudações a todos. Dando continuidade ao Dezembro Laranja e falando sobre cânceres de pele, hoje vamos conversar sobre protetores solares. Para essa mesa, trago a doutora Cecília, dermatologista da SEM. Obrigada mais uma vez pelo convite. Doutora Amanda, que esteve com a gente no episódio. Obrigada pelo convite. E a doutora Alessandra. Muito obrigada. Bom, para começar, o que é protetor solar? Como surgiu, né? E o que é o tal do FPS? Protetor solar, como o nome diz, é um produto, né, em termos que a gente passa na pele com a intenção de fazer um bloqueio dos raios ultravioleta, né? E tem trabalhos, assim, trabalhos não, né? Na verdade, existem relatos desde a antiguidade com essa tentativa de se proteger do sol, né? Para não ter queimaduras, né? Etc. Antigamente, como existia essa questão, né, das diferenças, quanto mais branco, mais da alta casta você era, né? Então, teria essa necessidade da proteção solar. Mas, efetivamente, no fim do século XIX, né, começaram-se a ter alguns rudimentos de protetor solar, mas ele efetivamente só foi lançado no mercado em 33 com o PABA. Só que o PABA é muito alergênico. E logo também ele saiu de linha. PABA é o nome da... Paraminobenzoico. Aquele que deixava a gente com a máscara branca. Não, na ele verdade é um tem... filtro químico. O PABA já não... Ele é um filtro químico, mas ele já não está no mercado há um bom tempo. Acredito que nenhum de nós aqui chegou a pegar o PABA, né? Mas ele foi muito utilizado, especialmente na Segunda Guerra, né? Para proteção realmente dos soldados. A Coppertone foi o primeiro que lançou, né? Existe o Coppertone, não tem? Sim, até É hoje. uma marca, Sim, até uma marca hoje. de bronzeador na época. Mas de protetor também. É que os FPS, eles eram muito baixos, né? Antigamente. Poxa, se a gente for remontar, a Amanda não vai saber. Não sabe, né? Mas a gente tinha os paiozão lá, óleo bronzeador, né? Melhor não comentar. E aí, o Coppertone lançou, não era um negócio muito divulgado, mas a partir do momento em que a gente passou a ter ciência do buraco da camada de ozônio e o aumento da radiação solar e aumento de câncer de pele, ele se tornou mais popular. Né? E aí, claro, outras substâncias foram surgindo que melhorasse, né, a eficácia, outras texturas. Para a gente poder chegar a um FPS, são necessárias misturas de diversos protetores solares. Então, por isso que é tão complicado fazer um protetor solar. E FPS significa fator de proteção solar. Uhum. Ele vai medir o quanto essa pele vai ficar eritematosa, ou seja, vermelha, o quanto você, sem protetor, fica vermelha, qual o tempo que você tem, e quando você passa esse protetor solar, quanto tempo leva para ficar vermelho. Então, se você sem protetor solar demora 5 minutos para ficar vermelha, um FPS 30 te dá 30 vezes mais chances de você ficar exposta ao sol sem ficar vermelho. Então, 5 vezes 30 seria 150 minutos, né? Lógico que isso em condições de laboratório, no nosso dia a dia, que a gente transpira, que você passa e entra na água, com o vento, com a poluição, tudo isso vai tirando esse protetor solar. Por mais que o fabricante diga, ele tem duração de 8 horas, todas essas intempéries climáticas são suficientes para ir retirando camadas de protetor. Por isso que, teoricamente, o ideal é que nós reaplicássemos a cada 3 horas, o que não é muito uma realidade para todos dessa facilidade. Lembrar que o FPS é para proteção de UVB, porque o UVB é quem vai trazer aquele eritema imediato, né? Quando a gente está na praia que você queimou, ficou vermelho, o principal responsável é o UVB. E hoje, nos protetores mais modernos, né, de uns anos para cá, a gente tem o PPD, que faz a proteção para UVA, que o UVA a longo prazo é quem traz o fotoenvelhecimento.
Claro que as duas coisas andam juntas, o VA, o VB e tudo mais, mas o principal responsável pelo fotoenvelhecimento é o VA, pelas manchas, né, pelas rugas, etc. E o ideal é que esse PPD seja 1/3 do FPS, pelo menos. Então, o que a gente recomenda? Que você use pelo menos um fotoprotetor 30. Então, Uhum. ele, teoricamente, tem que ter um PPD de no mínimo 10. Quanto mais, melhor. Fica mais escondido na embalagem, É, né? é. Então, na hora de vocês comprarem, o FPS vai estar lá estampado, então vocês vão ter que dar uma procurada no PPD. Hoje a maioria tem tendência de seguir isso de 1/3, Sim. mas eu acho que vale a pena, né? Você tá comprando ali um protetor solar, pesquisar qual que é o PPD, se é esse 1/3, se respeita essa regra. E outra coisa é a questão da quantidade também, né? Que no laboratório eles colocam uma quantidade bem maior do que a gente usa na prática, né, Cecília? Exato, exatamente. Mas assim, tudo isso a gente está falando com, obviamente, protetor solar, mas tem um período durante o dia que a exposição é talvez menos maléfica, né? É, Ou, A gente tem que lembrar que o sol é importante. sim, O sol é importante para síntese de vitamina. ciclar o nosso dia, né? Ele é importante para a síntese de vitamina D. Então, o sol ele é importante em todas as outras questões também, Uhum. né? Não só do ser humano. Mas a gente deve evitar ainda, mas eu estou de protetor solar, posso fazer tudo? Claro que não. O sol entre as 9 e as 15 horas é o sol que realmente começa a vir aquele pico do UVB, que a gente faz esse pico por volta de meio-dia, 1 hora, né? Sim. Então, entre as 9 e as 15 horas, às vezes, dependendo do dia, das 10 às 15, é quando a gente começa a ter esse acúmulo dos raios ultravioleta, o maior pico dele. Então, a gente deve evitar esse período, porque é esse momento que é a maior chance de termos queimaduras, de termos os danos maiores, mesmo que estejamos protegidos, mesmo que estejamos com protetor solar, mesmo que estejamos com as proteções físicas. Uhum. Deve-se evitar esse pico, né? Esse horário do dia de ficar exposto ao sol. E assim, como seria a forma adequada, né, para se usar o protetor solar? Então, é isso que a Amanda falou, Da que a gente quantidade. nunca usa certo, porque tem uma É. quantidade, né? A regra dos 3 dedos, né? Então, no laboratório, ali na hora deles testarem e fazerem esse número bonitinho, FPS 30, eles colocam quantidade que na prática é muito maior. Então, hoje em dia se fala muito na regra dos 3 dedos, né? De protetor solar, que seria o suficiente para uma região como da face, por exemplo. Isso sem contar com pescoço, colo, braço, que a gente está trabalhando com uma área muito maior. Mas como são 3 dedos? Você tem que cobrir um dedo inteiro? Como se É- fosse uma é- pasta de é dente uma grande, regra, assim? é. Se a gente for por regra, seria em torno de meio a 1 colher de sopa. Se a gente for somar face e pescoço, 1 colher de sopa. Imagina, é muita coisa. É bastante. É muita coisa. Mas ter só 1 colher, né, por lá na cozinha. Aí, mais ou menos, as pessoas usam essa regra dos 3 dedos para cobrir o rosto todo, né? Isso sem contar o pescoço, que daí a gente teria que colocar mais um pouco aí para o pescoço. Mas mais ou menos seriam essa regra dos 3 dedos, né? E que aí você vai passar e vai ficar toda esbranquiçada, e você tem que É bastante coisa, você 3 tem que dedos. espalhar suficiente, é muita coisa. É. E muitas vezes a gente não usa isso da forma correta. Tá bom, de manhã que você ainda levantou, fez seu skincare, não sei o quê, e vai lá passar, ok. Mas Na vai lá, 3 horas da tarde, na hora de mais reaplicar. 3 dedinhos. Mais 3 uma colher de dedos. sopa de protetor. Nem sempre. Borrocando tudo. Exatamente. Depois da maquiagem. Eu tô vendo a fuligem preta sendo espalhada. É. Mas só para tirar uma dúvida, bronzeador não tem nada a ver com protetor solar. O bronzeador com protetor solar. O bronzeador, existe isso que eu ia mais. falar, que a gente Acho que usava esses é. óleos bronzeadores, isso eu acho que não tem ninguém que produza mais. Agora tem os Tem as maquiagens, autobronzeadores, né? Os autobronzeadores, eles são pigmentos que as pessoas passam, porque que é uma boa alternativa para quem realmente não quer se expor ao sol para ficar bronzeado. Só que eles não têm protetor solar. Ele é só um pigmento que você vai deixando na pele para te deixar com alguns tonzinhos, como se você realmente tivesse tomado Uhum. sol, e dá essa diferença, né? Então, existe essa diferença entre protetor solar e autobronzeador, são 2 coisas diferentes. Mas voltando à questão do uso ideal, Uhum.
Então, seria mais ou menos em torno de 1 colher de sopa aqui para o rosto e pescoço. Aí, colo, face anterior, mais 1 colher para frente, 1 colher para trás. 1 colher para cada braço. E 1 colher para perna e pé na frente e mais uma atrás. Se nós formos para a praia e aplicar realmente dessa forma correta, dá em 2 torno aplicações. dá em torno de 100 gramas de aplicação. É, E Um tubo vai para e 2 o tubo aplicações. tem 200 ml. Exatamente. Aí você vai passar a cada 3 horas, não dura nem o dia ali não que dura você o tá dia. na praia. Exatamente. E quantas vezes a gente já não voltou com o tubo para trás, com mais da metade? Com certeza. Então, As férias inteiras com... então As férias inteiras, um mês inteiro, só com o tubinho. só com o tubo, Nas exatamente. próximas férias. E arrasei, olha o bronze que eu Ó, peguei, voltou. né? Nossa, exatamente. Então, se nós formos seguir essa regra, é impraticável. Por isso que essa aplicação realmente deveria ser bem pensada e tudo, e por isso que muitas vezes a gente sobe esse FPS. É isso que eu ia falar. A gente acaba recorrendo a recomendar aí um FPS 50, porque a gente sabe que na prática não vai Uhum. ser essa quantidade que a gente vai usar. Uhum. Então a gente É. sobe um pouquinho e a paciente É. utiliza daquela forma mais confortável, né? Exato. No laboratório, se você pegar a partir de 30 para 40, de 40 para 50, sobe assim 1%, 2%, é muito pouco mesmo. Mas na prática, ninguém passa o ideal. Então a gente sobe o FPS, como a Amanda falou, para tentar chegar perto do que seja ideal, que ainda é bastante difícil. E se nós levarmos em consideração valores, preço de protetor solar, imagina uma família indo para a praia, você tendo que Uhum. passar essa quantidade. É. Por isso que a gente também, mais uma vez, evitar os horários de pico, porque a gente não vai passar da forma correta, da maneira correta. Né? Existe, assim, pessoas assim que vão à praia, né? E elas realmente se bronzeiam, digo, tonalidade da pele, não queimam, né? Não ficam vermelhos. Tem diferença também? Quando você bronzeou... Não, porque parece que O Fitzpatrick, ele tá falando, eu acho, que tem gente que não queima, só É, bronzeia, né? Ah, que vai sim. ficando... Tem É o pessoa- contrário da gente, né? Que fica A gente vermelha fica e vermelha. nunca fica mais E nunca bronzeada. se E nunca bronzeia. ou bronzeia muito pouco. Tem Muito gente que já falou assim, pouquinho. você foi pra praia? Você É. faz... Pô, gente lá de Beraba, né? Aí chegava das férias, mas você foi pra praia? Fui. Aqui, aí você mostrava aquela diferença que deu do biquíni tão leve. É, Porque não deu. A gente mais queima do que bronzeia, né? exatamente. Mas tem pessoas que bronzeiam mais do que se Uhum. queimam. Então, quanto mais o fototipo, quer dizer, a quantidade aí de produção de melanina, a condição de se proteger, quanto maior, mais ela vai se bronzear e menos ela vai se queimar, né? Então, por isso a necessidade dessa proteção, especialmente para quem tem pele, olhos claros. Não que quem não tenha, não precise. Mas os ruivos, né? As pessoas muito claras, elas realmente precisam de um cuidado adicional. Mas assim, às vezes o paciente de você fala assim, olha, eu quero passar isso, mas eu quero bronzear. Pelo que eu tô entendendo, são O que a coisas... gente fala? Nem tudo a gente pode ter na vida. A gente tem que escolher o que a gente quer. Você quer bronzear? Vai aos poucos, coloque um protetor bom, vai nos horários que não sejam de pico, para você subir um pouquinho, tá bom, sua tonalidade, produzir um pouquinho de melanina, né? Que a melanina nada mais é do que uma forma de proteção. Uhum. Melanina é uma forma de defesa da pele, Sim, né? Porque ela barra esse raio ultravioleta. E pelo que eu entendi, assim, é caro o protetor solar, pelo que... Um fotoprotetor não é barato, né? Às vezes, é lógico que isso depende de marca, depende de quanto ele é mais ou menos popular, né? Então, assim, no mínimo, você vai pagar aí uns 30, 40 reais num E se for usar fotoprotetor. Essa quantidade, pra- imagina. igual Numa praia que foi. você fica uma semana, né? Sim. Uma condição realmente bastante complicada. E assim, e as outras formas de proteção? Aí a gente pode usar, né? Eu acho bem Bonés. interessante o que a gente tem hoje, os tecidos de proteção UV, né? Eu gosto Uhum. bastante de associar, porque a gente está usando um pouco menos de protetor, tá esquecendo de reaplicar, mas tá com um chapéu enorme, bonito, que tem proteção UV, tá com uma roupa, né? A própria roupa de que você sai ali da Uhum. piscina com proteção UV, tem até os biquínis, o maiô com proteção UV.
as roupinhas de criança que os pais costumam gostar para não reaplicar. E eles têm esse FPS e o PPD também equivalente, né? Então, são tecidos específicos para isso. Eu adoro recomendar. E as outras formas de protetor solar, que às vezes fica mais prático para praia, por exemplo, um protetor solar em spray. Você vem com spray, é mais fácil de reaplicar, né? Eu gosto Exatamente. bastante Só que de o paciente não fica recomendar. milanesa, né? Não é? Tudo Mas- depende do quanto é absorvido, mas né, nessas esse- texturas. Esse protetor, ele não serve para a primeira passagem. Serve. Serve. Ele é igual serve. o que passa em creme. Ele é igual. Sim, É, ele serve, tudo depende da quantidade utilizada, né? é. Você tem que passar em quantidades generosas. O protetor solar não é para ser economizado, então você tem que passar em quantidades generosas. É que as pessoas vão fazer isso aqui e espalhar é suficiente. A gente tem que continuar tendo essa regra das colheres, Uhum. independente da base, da textura que foi utilizada. Não esquecer, a gente está falando aí das outras formas de óculos de sol, né? Ah, super Da importante. Pelos Proteção. Ruguinha de olho, né, gente? Também. Ruguinha periorbicular, que é super difícil de tratar. Se você tá com um óculos de sol que não seja... Se você não comprou ali no camelô, ele vai ter uma proteção, né, Sim. para a região dos olhos. E é bem legal isso também. Catarata também, né? Sem falar dos danos catarata pro próprio olho também, né? Sim. E as texturas é exatamente isso, né? De quanto mais fluido. Nós moramos nesse país que a maior parte das pessoas tem uma pele oleosa. Então, os protetores solares muitas vezes vinham, né, das indústrias europeias, francesas. exatamente, que eram muito grossos, difíceis de espalhar, passava. Quantas vezes os laboratórios foram? Eu falei, eu não prescrevo isso aqui, não, pelo amor de Deus, como que dá? E hoje os laboratórios adaptaram para a pele brasileira com o uso de oil free, de texturas mais finas, e que a gente consegue aplicar mais vezes e aplicar de modo a não te deixar oleoso, né? Parecendo você passou óleo na cara. Então, você fica com uma textura boa e seca ao longo do dia, né? Então, essas texturas, elas foram também se modernizando e se adaptando ao nosso público. Sim, e os laboratórios também se adaptaram na questão da cor, né? Que quando tinha, antigamente, protetor com cor, era a cor da Europa. Então, não se adaptava a maioria dos pacientes brasileiros. Hoje em dia, a gente tem uma gama legal de protetores com cor que vão se adaptar, né, a uma variedade maior dos fototipos, que a gente tem essa diversidade no Brasil de pele, de cor de pele. Então, isso é bem interessante também. Com cor? Como assim? Tinha só uma cor antes, no começo, né? Chegava normalmente uma cor. O filtro solar, ele tem cores hoje. É só por facilidade ou acrescenta proteção? Acrescenta proteção? Isso, É como se fosse um filtro físico. A cor dele que você passa, você fica com aquela cor. Exato. É como uma se maquiagem. Fosse, é uma maquiagem, uma base. Isso, uma base. Vamos trazer o Anderson pro nosso mundo. É verdade. Tira o Anderson, vou tocar pra uma menina. Vem cá. Mas o programa dos Dias das Mulheres. Exato. A gente pode repetir isso. Pode repetir. É que os protetores com base, eles vão também ter o adicional de te proteger da luz, dessas luzes visíveis e também até algum ponto dessas artificiais. Porque é o que eu sempre digo para o paciente, né? Qual que é o seu dia a dia? Eu trabalho em escritório. Então, você está debaixo. O que mais a gente tem? São essas luzes, a luz que eventualmente chega. Então, são essas luzes visíveis que a gente tem. O que o protetor solar protege? Raio ultravioleta, são comprimentos de onda diferentes. Então, quando você põe com cor, não altera nessa questão de câncer de pele, porque essas luzes até hoje não se provou nada que elas são capazes de fazer um câncer de pele. Mas te protege das manchas, especialmente para quem tem melasma ou tem chances maiores de fazer hiperpigmentação. E pra gente, facilita a vida. Porque já que eu vou ter que maquiar, já passa um protetor com base. Então você já colocou ele, você só faz o resto. Mas assim, mudando um pouquinho de assunto, só para inserir. E aquelas câmeras de bronzeamento é de luz, não é? É de UVA. De lâmpada UVA.
Que a lâmpada UVA, então ela queima menos, né? Não te deixa vermelho naquele momento. E ela vai estimulando esse melanócito a produzir cor. Só que ele também traz o fotoenvelhecimento e um risco maior de câncer de pele. O tal do bronzeamento artificial é com lâmpada UVA. E elas são completamente assim, sem critérios, né? Diferente de quando a gente faz tratamento na fototerapia, que a gente vai usar câmaras que tenham UVA ou UVB como lâmpadas, a gente tem regras a seguir. A gente tem quantidades em joules ou milijoules que a gente vai subindo de acordo com a necessidade do paciente. É um risco de câncer de pele? Existe, mas ele é menor, porque a gente é uma dose controlada. Controlado, né? Exatamente, é um ambiente controlado. Tá usando como uma medicação. Como medicação. Agora, essas máquinas de bronzeamento artificial, você não tá lá medindo para ver quanto que é, o que a pessoa tá fazendo. Então, esse risco maior de ter câncer de pele mesmo. Bom, digo, a maioria da população também tem hipovitaminose D, né? E assim, influencia o protetor solar e tem trabalho essa transformação de... Mais uma vez, a gente não passa protetor solar da forma correta. Qual de nós aqui todos os dias vai lá, tudo bem, a gente pode até passar o do rosto, pescoço, colo, aí todo mundo passa do braço. Você tá de saia, passa lá na perna, muitas vezes a gente se esquece. Então, esse sol que a gente já toma nessas regiões, isso já é suficiente para fazer uma conversão. O que acontece é que nossos hábitos mudaram. Nós hoje ficamos mais em ambientes fechados do que em ambientes abertos. Mas esses pedacinhos de pele que a gente deixa são suficientes para fazer uma conversão de vitamina D. E em pacientes que já têm uma condição mais, né, que é mais difícil de fazer, a gente suplementa. Então, não modifica isso. Que era sempre uma briga entre o dermato e o endócrino, né? Sanada a resposta. Vocês voltaram a ser amigos. Vocês voltaram a ser amigos. Uma vez na semana, um comprimidinho, tudo certo. Isso, tá tudo certo. comprimido não resolve. Já toma tanta coisa. O que é um comprimidinho de vitamina D, né? E assim, aquelas pessoas que falam que vão à praia, mas ficam à sombra, mas elas queimam, né? Queimam porque o UVA tem comprimento de onda grande. Isso. Então, ele passa por entre as nuvens. Num dia nublado, o VB pode até ser barrado nas nuvens, né? Mas o UVA passa. Reflexão, a reflexão na areia. Na areia, exatamente. Quanto mais clarinho o lugar que você tiver. E o lugar onde você tá, nós temos muitos prédios espelhados. Eles refletem neles e voltam na gente. Então, assim, mesmo em casa, mesmo em ambientes cobertos, tem indicação? Teoricamente, assim, o que eu digo para os pacientes, né, assim, você vai ficar em casa, vai ficar em local realmente fechado, passa nem que seja de manhã, né, pacientes que tenham melasma, o ideal é até que usem, porque a lâmpada artificial está em casa, está no trabalho, né, então, pelo menos uma vez, mesmo que você vai ficar em casa, você sai da sua casa, você às vezes vai no quintal, você vai na sua varanda, alguma exposição solar você vai estar submetido. Então, eu sou do tipo assim, eu tô fazendo home office. Tem muita gente em home que nem sai de casa, mas passa nem que seja de manhã antes de você começar. Também recomendo. Né? Exato. Bom, e quais são os tipos de protetores, né? Não tem só ele na forma de loção, né? Não, então, ele tem loção, tem creme, tem gelzinho, gel, bruma, pó. Bruma é o quê? Bruma é o spray, né? É o spray, a bruma. Sabe água termal? Aquilo é uma bruma. É levinho, exatamente. Tem em pó compacto, tem base compacta. Stick, que é como se fosse um batom. É um bastão. Um bastão, Isso. Exatamente. Que aí então a gente tem hoje, quer dizer, hoje só não passa protetor realmente quem não quer. Ou que não tem dinheiro, né? Mas assim, que tem gente que não tem condições, mas de um modo geral, o mercado vai falar assim: mas eu não gosto porque não me adapta a nenhum protetor. Não,
Você testa os dois. Aí você não gostou dos dois, você acha que nada te resolve. É uma questão realmente de, por exemplo, no consultório, a gente recebe muitos laboratórios que sempre deixam as amostrinhas, a gente sempre deixa umas 3, 4, com o paciente fala, testa, vê qual que você gosta. Protetor bom é o protetor que o paciente usa. Exato. Esse daí fica, não gosto de ficar trocando de protetor, o paciente não gosta do que a gente recomenda, não, usa o que ele tá usando. O importante é usar. Exatamente. E a gente tem os tipos de protetores, tanto químicos quanto físicos, né? Os protetores químicos, eles costumam absorver esse raio ultravioleta. E a gente tem vários tipos no mercado e geralmente eles são uma mistura entre muitos para chegar naquele FPS. Costumam ser cosmeticamente melhores, mas são os que mais podem dar dermatites, né, as alergias, e são, teoricamente, poderia ter uma certa absorção deles, né, modificando alguns hormônios, então, mas isso não é completamente provado. E temos os físicos, que têm pouca absorção, eles refletem a luz, e, por exemplo, para crianças são os ideais, porque daí o risco de fazer dermatite é menor. Por falar em crianças, um parênteses, o protetor solar ele é liberado para a criança a partir dos 6 meses de idade. Então, se você tem um bebê com menos de 6 meses e vai para a praia, tem que ser aquelas medidas que nós falamos de roupinhas, chapéus, óculos, tudo. Isso, ficar na sombra. Exatamente, porque não é recomendado o uso de protetor em crianças menores do que 6 meses de idade. E a partir desses 6 meses, aí a gente vai usar um protetor físico, né? Porque ele tem menor chance de ser absorvido e menor risco de dermatites. Até em torno aí de 2, não tem um consenso, 2 anos de idade. Depois dessa idade, você até poderia usar outros, até que a família use, né? Mas isso varia muito. Eu ainda gosto de deixar um pediatrics aí, um kids, para até aí seus 5, 6 anos de idade, porque a pele ainda é muito fina e tem esse risco, né? Mas a gente tem esses 2 tipos e tem os mistos, que são protetores que utilizam tanto físico quanto químico e são misturados para tentar chegar naquele FPS, né? Bom, existe também, citado aí algumas alterações ambientais dos protetores solares. Sim, especialmente os químicos, né? Isso. E a oxibenzona, que é um protetor químico, hoje a gente passa, entra no mar e isso fica na água. Isso tem sido depositado nos corais, e os corais estão perdendo as cores. Estão deixando de ser corais. Então, já existe legislação em vários países sobre o uso, especialmente com a oxibenzona, de as indústrias pararem de produzir protetores com eles. Eles não são únicos, é que esses são realmente provados, né? Mas outros também poderiam agravar esse quadro. Então, por isso que, assim, o ideal do uso das roupas, dos biquínis, tudo mais, porque a gente passa a usar menos protetor de passar e protege um pouco mais o meio ambiente, né? Também é uma tendência isso. Uma preocupação que a gente tem que ter, né? Exatamente, porque é uma vida marinha, nesse caso. Né? Então, tem toda essa questão hoje ambiental. O protetor solar é excelente, a gente tem que usar, mas ele é remédio. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Ele também é um produto químico, então por isso que a gente também tem que ter esse cuidado, né? Mas é isso. E muitas vezes, só fazendo um outro gancho sobre as regras, né? A gente sempre começa pelo mais levinho. Porque tem gente que pergunta pra gente, eu começo por onde? Eu passo protetor primeiro? Eu passo hidratante? Eu passo o quê, né? A ordem exatamente. E a gente sempre vai usar o mais levinho primeiro, um sérum, que geralmente é o hidratante, a vitamina C, exatamente. E aí o protetor solar é o final de tudo. A gente só vai usar alguma coisa acima dele se você ainda quiser usar uma maquiagem. Uma base em cima do protetor. Isso. Antes de preferência, né? Eu ia brincar, né? Agora você já pode usar protetor. Mas, por exemplo, pele masculina, né? Que, assim, além de ser mais oleosa, tem barba, cabelo, que o cabelo, assim, às vezes não tem uma cobertura tão grande. A gente estava falando de calvície, né? Então, assim, o que a gente tem para essas regiões que tem pelo ou deveriam ter? Né?
O pelo protege. O pelo protege. Uma barba grande protege. Então, isso também é uma das explicações por que homem também envelhece mais lentamente do que mulheres, especialmente se eles têm barba. Uma das vantagens Eu achei que o homem tinha menos preocupação. Também pode ser. Porque eles dão a preocupação. Exatamente. É mais uma coisa que se soma, né? Então, os pelos, eles funcionam como um protetor físico. Não protetor solar, mas uma proteção física. Uma barreira física. E aí, quem tem menos cabelo, em tese, tem que usar alguma coisa. Existe protetor solar de couro cabeludo? De creme? Couro cabeludo a gente recomenda mais a bruma ou o boné com proteção Isso, UV. Que eu acho bastante interessante. Porque reaplicar, às vezes, nessa região é meio complicada, né? Então, vai correr, vai pra praia, não sei o quê, põe um boné, isso, um chapéu com fotoproteção, que eu acho que é mais adequado mesmo do que ficar reaplicando. Mas pode. E aproveitar que dezembro tem várias campanhas em hospitais, então vai facilitar também esse acesso durante esse mês. Então, para a audiência e procurar um serviço se tiver essa situação, acho bem interessante também. Perfeito. Acho que a gente realmente precisa conscientizar as pessoas sobre o câncer de pele, fazer o autoexame, as pessoas que estão próximas, porque, né, de repente, quem faz o diagnóstico, ou que fala, vai no dermato, é o marido, é a esposa, porque olham as costas. Então, assim, cuide também de quem você ama, examinando essa pessoa. Então, acho que o importante é isso. Notou alguma coisa estranha, diferente, sangrou, coçou, ardeu, doeu? Vai procurar o dermato. Bom, acho que tivemos uma excelente conversa aqui sobre protetor solar. Muito esclarecedor. Vai usar o seu, né, Anderson? Eu vou esperar algumas amostras. Doutora Cecília, grato pela presença. Eu que agradeço mais uma vez. Doutora Amanda. Obrigada. Se quiser deixar o seu contato, por favor. Meu Instagram, @amandadermato, super simples. E aí vocês conseguem as informações sobre atendimento, dessa parte de dermato, estética, tudo. Obrigada. Doutora Alessandra. Eu acho que eu só realmente reitero o convite das meninas, realmente dessa preocupação de estar sempre, né, bastante alerta a esses sinais que foram falados e passar por elas para não precisar chegar em mim. Essa eu acho que é... Porque enquanto tá pequenininha, a gente tira. Se ficar muito grande, pegar área de risco mais difícil, também, mas aí a gente pede para Alessandra, cirurgia plástica, faz um negócio bem feito. Usem protetor solar. Lembrando que melanoma dá muita metástase para cérebro. Então, pior ainda se chegar em você. Pior é pode chegar em mim. Por favor. Não. Bom, conforme foi dito aqui, a nossa audiência, quando usar protetor solar, use para ficar igual o Kratos de God of War, todo branco. E até o nosso próximo episódio do 100cast. Muito obrigado a todos. Obrigada.